Estamos de volta, meus amigos. Já conversamos aqui com o João Morelli, ultramaratonista. E conforme prometido, nessa segunda parte do programa, nós vamos fazer uma entrevista muito interessante. Eu, pelo menos, estou muito curioso para saber o que é que a Josefine Moussa, que é empresária de canais de comunicação, tem aqui para falar com a gente. Vamos lá? Josefine, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada a você, Roberto. Agradeço muito. Eu vou aprender um pouquinho com você aqui. Eu falei que você é empresário da comunicação, mas na verdade, acho que todo mundo é empresário de comunicação, porque tudo tem a ver, na verdade, com comunicação. Mas você é uma empresária do ramo de games, mas de escola que ensina as pessoas a programarem os games que nós temos nos smartphones, é isso? Exatamente. A Super Geeks, ela é uma escola de programação para as crianças e para os adolescentes, né? De 7 a 16 anos. É uma franquia que tem no Brasil todo, já são 32 unidades, e a gente ensina as crianças a fazer jogos e fazer aplicativos. Na verdade, assim, a gente ensina eles a programar e a gente utiliza os jogos como uma ferramenta para eles aprenderem a programar, porque as crianças gostam muito de jogos, hoje em dia eles estão jogando o tempo todo, então para eles, você conversar com eles através dos games fica muito fácil, e eles acabam prestando muito mais atenção na aula e aprendem como se eles estivessem brincando, então, é algo muito natural. É uma metodologia, isso aí há quanto tempo tem? A Super Geeks existe desde 2014, né? O proprietário, ele morava nos Estados Unidos quando ele viu uma movimentação muito grande de pessoas da área, o pessoal do Facebook, do Google, do IBM, montando uma ONG para divulgar o estudo da programação, porque faltam programadores no mundo, né? Pelos cálculos dessa ONG, que é a Code.org, daqui em 2020 vai estar faltando mais de 1 milhão de pessoas para trabalhar na área de programação, de ciências da computação, né? Então eles querem preparar os jovens de hoje para o futuro. Então tem uma movimentação no mundo inteiro para incluir esses jogos, esses cursos de games e de programação dentro do currículo escolar, né? E em vários países já faz parte até do currículo escolar. É isso que eu ia perguntar, se já tem isso aí em alguns países no currículo escolar. Eu sempre falo, quando eu era mais jovem, isso há pouco tempo, aí há uns 50 anos atrás mais ou menos, 50 anos, para mim, é muita coisa, mas para a história não significa nada. Mas eu gostava muito do xadrez, eu jogava muito xadrez, e os russos mandavam, né? Os enxadristas russos eram os campeões, os melhores, né? E Boris Spassky, Anatoly Karpov, Gasparov e tantos outros. Desde criança, a Rússia já fazia parte do currículo escolar, e as crianças já nas escolas estavam aprendendo xadrez. Então, quando você coloca no currículo escolar, fica tudo muito mais fácil. Josefine Moussa Assunção, empresária. Olha que currículo, hein? Mestrado em administração pela Universidade Metodista de Piracicaba, MBA em Master in Business Administration, se eu errar aqui a pronúncia, você pode me corrigir. Mestre em administração, porque nós não somos obrigados a usar a pronúncia certinha, né? Tá certo. Mestre em administração e negócios, em turismo e hotelaria pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em marketing pela ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. BBA que se fala aqui mesmo? É BBA, Bachelor of Business Administration. Isso, em administração e marketing pela Schiller International University de Paris, é isso? É, em Paris. Que beleza. Muito bom, né? Estudar sempre é muito bom. Eu né? adoro estudar. Aliás, a gente não para nunca, né? Não. Há determinadas profissões que a gente não para nunca de estudar, mas, na verdade, toda profissão, a gente está sempre se renovando. Bom, você, além de empresária, também é professora universitária de marketing e administração. Qual a diferença de ensinar crianças e jovens, adultos? Porque diz o seguinte, quando a pessoa atinge uma determinada idade, aí, sei lá, os seus 35, 40, é muito mais difícil você absorver, você assimilar do que quando você é criança. É isso mesmo? Exatamente isso. É como ensinar uma língua. Quando você vai ensinar uma língua para uma criança, né, para um mais jovem, a criança aprende muito mais rápido. É muito mais fácil para as crianças aprenderem qualquer coisa, qualquer língua, Por isso exatamente que tem essa movimentação toda para incluir a programação para as crianças desde pequenas, porque é muito mais fácil elas aprenderem algo novo do que a gente, né? Do que quando a gente está mais velho, porque a gente já não tem tanta flexibilidade mental quanto eles, né? Quanto as crianças.
Você falou aí que em quanto tempo nós vamos ter a falta de programadores? Os estudos nos Estados Unidos falam que em 2020, que atualmente crescem, a demanda são 3 empregos para cada um formado. 3 empregos para cada um? Isso nos Estados Unidos, então, exatamente. De 2. Exatamente. Então, os estudos que eles fizeram é que em 2020 vai faltar 1 milhão de postos, não vão ser preenchidos, ligados a essa área da programação. Porque, na verdade, assim, hoje em dia é tudo feito na internet. Tudo depende de programação. Então, nosso telefone, nosso telefone é super potente, tem tudo. Então, a linguagem dos códigos virou a linguagem universal. Então, a gente se comunica mais em código, WhatsApp, Facebook, e-mail e tudo mais, sim, do que falando pessoalmente, sim, né? Sim. Então, se a gente não conhece essa linguagem, a gente vai estar para trás. Se a gente não souber usar essa linguagem, a gente vai ficar só consumindo. Então, a ideia é essa. Vamos deixar de ser consumidores para ser produtores de tecnologia. Interessante, né? Muito interessante. Você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil, pode fazer sua pergunta, caso queira, aqui para Josefine. E você utiliza o WhatsApp 99918-3131. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente está tão ligado em smartphone, às vezes também é um grande problema, né? Mas fazer o quê? Que o casal chega em casa, os dois se sentam no sofá, ficam assistindo televisão, aí um fala pro outro, você não gosta mais de mim? Ah, por quê? Te mandei um recadinho aí, você não viu? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Dizem que a internet, esses sites de relacionamento, eles aproximam as pessoas que estão longe, no entanto, por vezes, distanciam as pessoas que estão perto. É verdade isso? Então, isso é uma coisa muito importante, sabia? Porque, assim, o que acontece é que as pessoas e as crianças, elas têm entrado começado a usar esses smartphones, essas internet, computador, todos esses consoles, de uma maneira para entretenimento. Então, eles querem só brincar com aquilo e a gente só se comunicar com aquilo. Então, a partir do momento que a gente descobre que a internet, essa tecnologia toda, é possível a gente aprender com ela, talvez a gente comece a usá-la de uma forma diferente, né? E, pelo menos assim, na nossa escola, a gente tenta fazer com que os alunos troquem informações, troquem jogos e façam coisas em equipe, para que não fiquem somente sozinhos, né? Trabalhando sozinho, né? Então, é importante isso. É importante também que sempre tem alguém para orientar as crianças. Porque se a gente proibir, é pior. E se a gente deixar para eles fazerem do jeito que eles querem, também é ruim. Então, se tiver algum orientador, algum professor, algum pai que esteja junto e oriente, é muito melhor. Porque é melhor eles terem essa orientação, porque aí eles vão saber como usar. Nós podemos dizer, então, que hoje ser programador de games é o grande negócio do futuro? Não responda agora, não. Daqui a pouquinho você responde. Eu vou dar um recadinho aqui. Vamos ver como é que vai ser a resposta da Josefine a respeito desse empreendedorismo, né? Gente, falar para vocês aqui do ômega 3 e do cálcio Force. São 2 produtos incríveis da saúde garantida. O ômega 3, que é o concentrado, ômega 3 concentrado, todo mundo conhece, né? Todo lugar se fala do ômega 3. E o cálcio Forte 4 em 1. Bom, o ômega 3, como eu disse, todo mundo conhece, os médicos já estão receitando aí já há muito tempo, né? Tem gente que toma ômega 3 há muito tempo, tá aí com muita saúde, porque o ômega 3 faz bem para o coração, auxilia no combate à depressão, evita o diabetes, e melhora o colesterol, aquele colesterol alto, baixa o colesterol, regula a pressão arterial e muito mais. E você pode confiar no ômega 3 concentrado da saúde garantida. Por quê? Porque tem alta concentração de EPA e DHA, além de ser um poderoso anti-inflamatório natural, que vem melhorando a qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas. Não perca tempo, gente. Ligue agora para o 0800 941 0090 e adquira já o seu ômega 3. Ômega 3 concentrado, ou compre pelo site saudegarantida.com.br. E junto com ele, Saúde Garantida trouxe para você também o cálcio Force 4 em 1. Ele é diferente. Sabe por quê? Porque além de cálcio, ele é enriquecido com magnésio, zinco e ainda vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio.
E sabe que tem muita gente com dor na coluna, irritabilidade, nervosismo, cólicas menstruais, unhas fracas, artrite e tantas outras coisas, sintomas de falta de cálcio no organismo. Vamos acabar com tudo isso. Compre já o seu ômega 3 concentrado, seu cálcio forte, ligando 0800 941 0090 ou pelo site saudegarantida.com.br. Se você for um dos primeiros a ligar, e se ligar agora, o frete é grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, frete grátis. Ligue agora, 0800 941 0090. Tá vendo aí o ômega 3? Tá vendo aí o cálcio forte? 4 em 1. Então, eu pergunto de novo aqui para a nossa querida Josefina, que nos dá o prazer hoje aqui da entrevista, Josefina Moça Assunção. É o grande negócio do momento ou é o grande negócio do futuro? Eu acho que é o momento e o futuro, né? O interessante é o seguinte, não é só aprender a programar games. Na escola, a gente ensina eles a programar games porque é a linguagem que eles gostam, é o que eles mais gostam de fazer. Então, eles aprendem a programar e isso eles levam para o futuro. Mas é importante porque, assim, por exemplo, se você quer trabalhar no mercado financeiro, hoje em dia, se uma pessoa, um estagiário, quiser entrar no mercado financeiro, se ele não souber programar, ele já é desclassificado. Na área de publicidade, é tudo feito online. Toda a publicidade nossa hoje em dia é online. Então, os publicitários, os estagiários publicitários, eles precisam aprender a programar. Então, assim, por enquanto, ainda não estão selecionando os que sabem programar, os que não sabem, mas eles estão dando preferência para quem sabe programar, para quem sabe usar as ferramentas para o benefício. Então, eles têm que saber utilizar. Não adianta a gente só sentar na frente do computador e ficar lá, consumindo tudo e não saber como é que funciona aquilo. Então, a gente acaba não sabendo utilizar direito. Né? Interessante, Josefine, quando, bem lá atrás, quando eu falo bem lá atrás, é em relação à nossa idade aqui, a minha, né? Porque eu costumo dizer que 30, 40 anos para a história não significam nada. Mas lá atrás, quando o computador veio para o Brasil, já estava nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, bem avançado, a gente tinha aqui uma linguagem chamada BASIC. Você lembra disso? Não? Soube, já conheceu pelo menos a linguagem BASIC? Você acredita que eu fui programador de BASIC? Eu adorava, porque a programação ela é apaixonante, né? Porque você consegue encontrar o resultado imediatamente daquilo que você acabou de programar, então é uma coisa muito legal. Aí depois o tempo foi passando e hoje as linguagens são, né? Tanto que há cursos especializados. Para quem vai, por exemplo, fazer, entrar nesse caminho aí e já estiver cursando TI, por exemplo, já é um bom passo, já é um bom caminho andado, não? Com certeza. Com certeza. Lógico que a gente, na nossa escola, a gente ensina para as crianças, né? A partir de que idade? A partir de 7 anos. 7 anos? Se for alfabetizado, tiver no segundo ano claro da escola. Claro que isso que eu ia perguntar. Já está no segundo ano escolar, né? Tem que estar alfabetizado, sabendo ler, essa coisa toda, né? E ali se criam, ou se imaginam, né? Que são pessoas que estão um pouco mais evoluídas a partir do momento que começam a trabalhar com esse tipo de segmento. Então, as crianças que começam cedo, ou mesmo com 9, 10, 11 anos, elas desenvolvem o raciocínio lógico, que acaba aprimorando o raciocínio lógico, né? Sim. Então, aquela resolução de problemas, então, para eles se torna algo muito natural. Então, porque programar é você resolver problema o tempo todo. Então, eles vão lá, colocam os códigos e veem o que aconteceu. Se não deu certo, volta para resolver o problema. E aí assim vai. Então a criança acostuma a resolver problema, algo natural para ela, né? Porque ela está fazendo dentro de algo que ela gosta, que são os jogos. Sim. Fica muito natural. Mas isso, inclusive, há um ganho muito grande, porque a criança começa a ver a vida de uma maneira diferente e achar que nem tudo é um problema enorme. Ela acaba absorvendo e acaba recuperando. Exatamente. Querida, nós vamos para o nosso intervalo, nós voltamos já. Continuamos aqui com a Josefine sobre Assunção, mas ela prefere Moça, né? Josefine Moça Assunção. E nós vamos continuar falando. Enquanto isso, a gente vai caçar uns Pokémon Go aqui, tá? E a gente volta já. Aguarde um instante só. Macarronada Italiana, a mais tradicional casa italiana de Campinas. Massas artesanais, saladas, pratos quentes, pizzas, macarronada italiana. Delicioso almoço de terça a domingo pelo sistema self-service e à la carte. No jantar, rodízio com massas e todas as delícias da macarronada italiana. Macarronada Italiana, Avenida Marechal Carmona, 712, em Campinas.
Américo Despachante, licenciamento, transferência de veículos, renovação de registro da Carteira Nacional de Habilitação. Américo Despachante, pontuação e recursos para todo o interior de São Paulo. Américo Despachante, 1932325134. Fique tranquilo, o Américo Despachante cuida de tudo. Confie na tradição e experiência do Américo Despachante. Tá preocupado com multas e recursos? Fale primeiro com o Américo Despachante. Avenida Francisco Glicério, 125, no centro de Campinas. 1932325134.